Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No dia de hoje nós vamos inaugurar um novo quadro aqui no canal, o MGL Responde. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, @mglconcursosoficial. A pergunta de hoje foi a seguinte: qual é a sua principal dúvida sobre o serviço das guardas municipais? Aí nós recebemos várias mensagens lá, né? Se você não fez essa pergunta lá, você pode fazer aqui mesmo no YouTube, né? Que na medida do possível nós vamos responder. Mas aí eu vou ler aqui a pergunta e de bate pronto vou tentar responder para vocês. Obviamente que se eu conseguir aqui na hora responder para vocês, beleza? Já se inscreve no canal para não perder vídeos como esse. Também clica no botão gostei se você gostar desse formato aqui novo aqui do nosso canal, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, começando a primeira pergunta. Vou falar o nome da pessoa que fez e a pergunta. Então vamos lá, ó. O Darley Santos perguntou o seguinte: o GCM pode viajar dentro do estado armado? Essa resposta ela está melhor explicada num vídeo. Coloca no YouTube aí, Porte GCM. Vai aparecer o nosso vídeo aqui do MGL. Nós estamos com mais de 43 mil visualizações. Lá a gente explica tudo. Mas respondendo a pergunta, sim, dentro do mesmo estado, né, o Porte GCM, tranquilo para você viajar, tá? Lembrando que se for de avião, tem todos aqueles trâmites que você tem que cumprir no aeroporto, geralmente nem compensa, né? Mas sem novidade. O Vini Natalino perguntou o seguinte: tem dias entediantes? Essa é uma pergunta que eu achei até engraçada, né? Eu não sei, né, o que você quer dizer com dias entediantes, mas você tem, pelo menos aqui, eu vou responder tomando como base a minha GCM e também as GCMs que eu conheço de outros lugares, né? 12 horas de serviço, geralmente o plantão é dia sim, dia não, né? 12 por 36, também tem o plantão expediente. Conheço lugares que tem plantão que é 24 por 42, tem lugar que é 12 por 36, 12 por 48, enfim. Mas geralmente é 12 horas de serviço e, obviamente, né, se for um feriado, um domingo, um dia que vai ser mais parado, você vai ficar, vamos dizer assim, mais entediado. Mas não, nada que é um serviço bem... não tem uma rotina muito normal, igual um serviço burocrático, né? Então você acaba aqui conseguindo não ter tanto tédio assim, igual, não sei qual que é o sentido da pergunta, né? Pergunta do Robson Turra: quando você acredita que a GCM irá para o artigo 144 e quais as mudanças pós isso? Galera, ao meu ver, essa inclusão ela vai acontecer, né? Eu percebo que está havendo uma articulação junto aí ao Poder Executivo, Poder Legislativo e até mesmo ali no Poder Judiciário, principalmente alguns ministros do STF que já se posicionaram a favor a isso. Então eu creio que mais cedo ou mais tarde a GCM vai pro 144. Entretanto, a gente não consegue reafirmar quando. Depende de muita coisa, vontade política, depende de muita coisa, né? E quais mudanças após isso, né? A partir do momento que se torna, né, um órgão oficialmente de segurança pública, você pode pleitear e conseguir mais benefícios do que tem hoje, né? Hoje eu digo o seguinte: como o próprio STJ diz, a guarda é uma instituição sui generis, né? O que é sui generis? Única em seu gênero. Então, o que a gente observa na prática do dia a dia de serviço é que para as coisas boas, como por exemplo, periculosidade, apostoria especial, enfim, o que mais? Eles não consideram a guarda, né? Fala que não é segurança pública, não tem risco. Agora, quando para coisas boas, né? Para coisas ruins, aí considera, né? Então, assim, é bem complicado você ficar nesse limbo. Então, é importante, sim, que coloque a guarda no 144, agora não sei quando, tá? Borges perguntou o seguinte: a relação da GCM com o trânsito, o que o GCM pode fazer, né? A guarda tem muitas atribuições no trânsito, né? Você faz um curso de agente de trânsito quando você entra na corporação, via de regra, né? Eu sei que algumas cidades menores ainda não tem, mas a maioria dos guardas já tem aí o curso de agente de trânsito. Olímpia, por exemplo, uma guarda recém-criada e já fizeram um curso de trânsito e já estão podendo atuar no trânsito. Todas as infrações, circulação, parada de estacionamento, a guarda pode fazer. Entretanto, nós temos também uma dificuldade em relação a convênio com o Estado para fazer as multas relacionadas à documentação em veículo. Então, por exemplo, pneu careca.
Eu creio que a maioria das GCMs não tem esse convênio ainda com o governo estadual e acaba não podendo fazer essas infrações estaduais, né? Então, tudo que é relacionado a veículo, polícia militar. Há a possibilidade, volto a dizer, entretanto, precisa de uma vontade política para fazer o convênio entre a prefeitura e o estado para que eles possam fazer, para que nós possamos fazer todas as atuações. Mas a grande maioria das atuações, a Guarda Municipal atua no trânsito, tá? Carlos, se eu quiser viajar de carro para outro estado, eu posso ir armado ou o porte só vale na onde eu resido? Para outro estado você não pode, tá? A não ser que você consiga uma autorização especial, etc. Mas via de regra não. Como eu já disse aqui, naquele outro vídeo do porte tá melhor explicado, eu explico com detalhes lá. A disciplina perguntou o seguinte: perseguição começa em Rio Preto, ultrapassa os limites do município, a perseguição continua? Eu acho que eu nunca vi acontecer isso em 17 anos de guarda. Não eu, né, mas a guarda. Mas continua, normal. Isso tá previsto no Código de Processo Penal, não tem a ver com a guarda, tá? E sim com a lei. Lug05, tipo, tem perigo de algum delegado liberar a pessoa alegando não ser a função da GCM? Isso aqui, galera, muita gente fica nessa polêmica, né? Mas não tem perigo de delegado liberar. O que pode acontecer, e aí vocês têm que entender que é discricionário do delegado. É ele que vai prender em flagrante ou não a pessoa, não é você. Você vai fazer o seu trabalho, vai prender, né, para flagrante, vai conduzir. Chegando lá, o delegado vai retificar essa prisão em flagrante ou não. Se ele achar que não está caracterizado o flagrante, ele vai liberar. Né? A sua parte você fez. Você não tem que ficar se importando o que o delegado vai fazer. Obviamente que eu vejo uma necessidade muito grande dos guardas fundamentarem melhor essas prisões para que não aconteça isso, né? Mas você vai ver que já pode ter acontecido isso em algum lugar, mas eu diria que 99% das ocorrências não acontece isso. É que a uma de 100, se uma acontecer isso, é essa uma que vai dar manchete, né? Não vai ser as 99 que foram com êxito. Então, vocês têm que parar de às vezes ver muita notícia na mídia e coisas sensacionalistas, porque na nossa prática leva lá e o delegado sempre ratificou a prisão desde que ela esteja nos requisitos, né? Legal. Doug Dias. Entrando na GCM, eu posso fazer faculdade ou geralmente a escala é muito puxada? Eu fiz a faculdade desde o primeiro ano, aliás, desde o segundo ano já na GCM. Eu fiz do segundo até o quinto ano na GCM e fazendo faculdade. É até bom porque se você conseguir, né, pegar uma escala das 6 às 18, por exemplo, você vai entrar na faculdade às 19. Outro dia você vai ter livre, fazer trabalho, fazer estágio. Eu acredito que seja até bom esse tempo livre que você vai ter trabalhando em escala, né? E geralmente eles priorizam o horário das 6 para quem é estudante. Ropo Santana. A diferença entre o serviço da PM e da GCM. Essa é uma pergunta, acho que você tem muita curiosidade, né? Sobre o serviço em si, o que eu vejo na rua ali, é até difícil, né, para conseguir diferenciar, porque realmente na rua todos estão fazendo patrulhamento preventivo, né? As viaturas caracterizadas, sejam fazendo trânsito, sejam fazendo ronda mesmo, né? Escolar ou mesmo nas áreas de grande movimento, né? Ou periféricas, enfim. Você percebe que há uma semelhança muito grande. Entretanto, eu até partindo um pouco para a parte mais legalista, né? A grande diferença é que a guarda geralmente tem um efetivo menor. E aí eu falo, geralmente porque tem cidades que o efetivo da guarda já é muito maior do que o da PM, né? Então, isso não é regra. E por isso que é tão difícil a gente poder diferenciar o serviço da PM e da GCM, porque cada cidade tem uma realidade. Então, uma cidade menor, né? Por exemplo, lá em Ibitinga, a guarda ela exerce um serviço muito mais patrimonial mesmo, né? Às vezes não tem nem ainda
ocorrências relacionadas a flagrantes criminais. Ficam mais realmente focadas no próprio público, que é a função principal da guarda, né? Já a polícia militar, eu diria assim, o 190, galera, é coisa assim de outro mundo. Recebe ocorrência a todo momento, então eles ficam empenhados o dia todo com ocorrências do 190. E vai desde briga de marido e mulher, som alto, perturbação de sossego, denúncia de tráfico de drogas, que mais? Fiscalização de trânsito, carro parado no lugar errado, enfim. O 190, ele enche a PM o dia inteirinho ali, né? Eu creio até que nesse ponto eles têm menos flexibilidade do que a guarda, né? Porque a guarda recebe muita ocorrência também no 153, só que assim, eu acho que disparadamente todo mundo sabe o número de emergência do 190. Pouca gente ainda sabe o número 153 da guarda, então obviamente que recebe muito mais chamada da população. Então essa que eu acho que é a principal diferença entre o serviço da PM e o GCM. Eu acho que a PM é muito mais, talvez até engessada, né, do que a própria GCM. Teve uma época que eu trabalhei na central e a gente ficou com um rádio lá e a gente copiava também o serviço da PM. Realmente é o dia inteiro, ocorrência, né? O comando de área sempre empenhando aí os agentes, enfim. Mas assim, na prática, eu não sei se tem tanta diferença assim. Mas é difícil dizer por causa das cidades, né? Você pega uma capital, vai ter um serviço totalmente diferente do interior. Tanto a GCM quanto a PM. Um PM na capital é totalmente diferente do serviço que um PM no interior. E isso que você tem que entender. Tem alguma previsão, o Israel, tem alguma previsão para o porte de arma nacional? Não. Vocês têm uma preocupação muito grande com o porte de arma, galera. Eu acho que até é mais um desejo mesmo de estar portando uma arma, mas porque necessidade mesmo, você não tem. Mas eu percebo que muitos de vocês têm essa vontade de estar, né, portando a arma e etc. Mas, enfim, né? Vamos lá. Bom dia, Marcos. Tem rodízio de turnos entre os GCMs sobre trabalhar à noite e de dia, Cássia? Essa questão foi uma boa pergunta, né? Como é que funciona essa questão das escalas, pelo menos aqui na minha cidade? Todo mês, começo do mês, soltam as escalas dos 4 pelotões. Alfa diurno, alfa noturno, bravo diurno, bravo noturno. Como é 12 horas de serviço, são 4 pelotões. E também tem o Charlie, que trabalha de segunda a sexta, 8 a 5. Via de regra, não há esse revezamento. Se você trabalha de dia, você trabalha de dia. Se trabalha no alfa, você trabalha no alfa. Obviamente que pode acontecer de você pedir ou do comando por necessidade trocar você de pelotão, né? Colocar você no bravo e vice-versa. O que vai mudar é o seu dia de serviço. Um mês é par, o outro é ímpar, assim sucessivamente. E também, via de regra, quem trabalha à noite, trabalha sempre à noite. A não ser que a pessoa peça para vir pro dia ou que o comando sinta a necessidade de trocar a pessoa de pelotão, né? Então, não há, em regra, esse revezamento. Um mês eu tô de dia no alfa, outro mês eu tô de dia no bravo, outro mês eu tô de dia no alfa noturno, outro mês... Não, via de regra não é isso que acontece. Pelo menos aqui na minha cidade, eu posso falar isso pra vocês, tá? Não tem esse rodízio de turnos, não. O candidato 35, guarda pode ter empresa de segurança privada? E aqui eu vou responder de forma geral, empresa como um todo. Você não pode, como servidor público, ter... ser administrador de empresa. O que você pode ser é ser sócio e ter um sócio administrador, ou ter uma SLU, né, Sociedade Limitada Unipessoal, e nomear um administrador. Aí vale para qualquer empresa, tá? O Alan JSG. Tem chances de um dia a guarda sair das asas do militarismo e adotar uma identidade única e própria? Afinal, a guarda tem tudo para ser gigante, sem ter que ouvir chacotas como guarda queria ser PM. Galera, olha só as coisas que vocês se preocupam. Ouvir chacota. Você não tem que ficar se preocupando com quem A ou B fala de guarda. Hoje, aqui no estado de São Paulo, você acha que é mais fácil você entrar para soldado da Polícia Militar ou para guarda municipal? Eu respondo sem medo de errar. É muito mais fácil você entrar para soldado do que para guarda. Obviamente que a depender do número de habitantes da guarda. Mas é muito mais difícil, muito mais concorrido. Exige um conhecimento técnico-jurídico muito maior, né? Para você entrar para uma guarda municipal. Então não tem essa de,
guarda que quer ser PM. Dentro da instituição, tem os guardas, sim, que gostariam de ser PM, do militarismo, e por motivos óbvios, às vezes reprova por... geralmente, o guarda que tentou ser PM, ele não reprovou na objetiva. Ele reprovou no psicotécnico. Os que eu conheço não foram reprovados na objetiva, na redação e no TAF. Foram reprovados no psicotécnico. Então, não vou dizer que não tem guarda que gostaria de ser militar. Isso existe, isso tem, né? Mas não é por questões de conhecimento, e sim algum detalhe ali que na Polícia Militar vocês sabem que eles são bem rigorosos e às vezes até arbitrários no psicotécnico, que acabou reprovando. Então não tem o porquê de você ficar... se alguém falar, você queria ser PM, você dá risada na cara da pessoa, né? Geralmente o guarda no interior ele ganha mais do que o PM, ou até mesmo, não sei como é que tá na capital, mas você tem que ver isso daí, não ficar, né? A pergunta aqui, sair das asas do militarismo. Eu acho que sim, pode ter guardas que são bem militarizadas, né? Mas já não já não vejo tanta força como antigamente. O que eu vejo bastante até hoje, e isso que deveria você se importar, é o lobby dos comandantes oficiais, né? Porque eles têm muita força, o coronel, etc, o tenente, e fazem a cabeça dos políticos, porque ao contrário do soldado, galera, o soldado tá junto com nós na rua. Você vai perceber quando você entrar que não tem esse revanchismo. Na rua ali todo mundo ajuda todo mundo, né? Ninguém fica com essa birrinha, cor de farda. Mas a gente percebe que no alto escalão aí da polícia militar, os oficiais, né? Desde a academia, né? Eles são treinados ali e não é pra ir contra a guarda, não. É pra sempre conseguir melhorias pra polícia militar. Então eles vão sempre brigar, e eles não estão errados em brigar pela melhoria deles. Nem que pra isso eles... vamos dizer assim, esmaguem em algumas cidades o serviço da guarda municipal, porque eles sabem que se começar a crescer muita guarda naquela cidade, vai parar de vir verba do município pro estado, pra viatura, para outras coisas como hora delegada. Então isso sim é muito forte até hoje, né? Em algumas cidades impede o crescimento da guarda por causa dessa força da polícia militar. Mas não acho que você tem que ficar se preocupando com chacota, não. Até porque isso não vai influenciar em nada o teu salário no final do mês e o teu serviço prestado. Vamos lá. Leandro, existe a versão de bombeiro na GCM, bombeiro municipal? Algumas cidades têm bombeiro municipal, sim. Rogério, guarda civil pode abordar? Pode e, em algumas ocasiões, deve abordar, né? Lógico, tem que ter todos os requisitos do Código de Processo Penal, né? Fundada suspeita, etc. Sabino, como funciona a promoção? Cada lugar de um jeito. Aqui na minha cidade, por exemplo, nós tínhamos um grande problema que era que eles, em 2010, fizeram uma pirâmide com números. Por exemplo, nós temos aqui a terceira classe, segunda classe, primeira classe, subinspetor e inspetor. Aí colocou 6 subinspetor, 6 inspetor, se eu não me engano, 33 primeira classe e 40 segunda classe. E desde então, aumentou o efetivo e não mudou esses números. Então estava totalmente congelada essa promoção. Esse ano, esse mês inclusive, alterou-se para porcentagem. Então tem aí uma expectativa de aumentar essas vagas e ter a promoção esse ano ou aí o ano que vem, né? Mas eu não sei como que é nas cidades, mas geralmente, galera, a promoção é assim, é meio polêmico, né? Às vezes os requisitos são subjetivos, né? Às vezes não sobe quem merece, enfim. Cada cidade tem de um jeito, né? Mas via de regra, não é tão unânime assim, tá? André, 89 Mota. Como está o entendimento jurídico acerca da busca pessoal realizada por GCMs? Teve aquela decisão polêmica do STJ, né, que falou que a Guarda Municipal ela só pode abordar quando relacionada às suas funções preventivas municipais. Então, você poderia abordar se naquele caso concreto estiver relacionado com a proteção de bens, serviços e instalações.
Qual que é o macete? E aí eu falo, você tem que usar essas decisões a seu favor e não ficar discutindo, brigando. Lógico, eu acho absurdo essas decisões. E sempre relacionada, se você observar, a tráfico de drogas. Sempre relacionado, né? Mas, via de regra, é só você sempre amarrar uma abordagem, amarrar uma prisão ao próprio municipal. Todo bairro, toda cidade vai ter alguma coisa. Então é muito fácil que você consiga amarrar isso no papel. Estava em patrulhamento na escola tal, quando visualizei tal coisa, né? Você, justificando isso, estará sanado, não vai ter nenhum problema. É que daí, né, a pessoa não tem capacidade, às vezes, de escrever corretamente. Tenho muita vontade aqui, falar para vocês, de fazer um curso focado para os guardas, para que os guardas consigam começar efetivamente a entender a legislação, entender a jurisprudência, para começar a conseguir escrever. Não adianta você ter uma ocorrência perfeita. A ocorrência perfeita é aquela que está no papel de forma perfeita, porque é essa que vai ser ratificada pelo delegado e também depois por todo o processo penal, Ministério Público e juiz. Você colocando tudo no papel de forma correta, ninguém vai questionar a sua ocorrência. Tá? Tenho muita vontade de fazer isso, mas ainda falta tempo, mas eu pretendo fazer. Quando já tiver no curso, mais de arma. Ju Campanharo, GCM se aposenta com 100% dos vencimentos? Não. Hoje em dia nós não temos mais isso, né, galera? Inclusive os novos guardas na minha cidade que quer entrar, vai bater no teto do INSS, sempre. É a reforma da Previdência que foi feita e vai sempre parar no regime geral. Aí tem algumas cidades que tem uma aposentadoria especial, mas ainda não é a realidade da maioria dos municípios, tá? Andriele Querubim, a guarda tem 13º e férias? Graças a Deus, né? Já pensou se não tivesse férias? Galera, 13º e férias vocês sempre tem, sempre. É obrigatório, tá? 13º férias. O que mais tem? Aqui, por exemplo, tem licença prêmio, que é 90 dias de férias a cada 5 anos. E isso você pode tirar depois dos 5 anos subsequentes. Só que você só não ganha 1/3, mas você ganha a remuneração normal. Posso trabalhar nos dias de folgas à vontade? Como funciona para subir de classe? Você pode, e tem muitos guardas que conseguem fazer até um outro salário só trabalhando nas folgas. Lógico, é cansativo, mas os guardas acostumam e fazem bicos aí, né, à noite ou de dia mesmo, e conseguem ganhar até um outro salário com bico, né? Para subir de classe é o que eu já falei, né? Tem diversos fatores. Geralmente tem por antiguidade e tem também por merecimento. Aqui na minha cidade é 2 décimos por antiguidade, 8 décimos por merecimento. Bom dia, sobre as horas extras. Depende da cidade. Aqui na cidade, por exemplo, não é permitido fazer hora extra. Se você for ficar para além do horário, você ganha banco de horas para tirar essas horas depois, né? Mas as cidades que tem é igual no regime privado. Geralmente 50% durante a semana e 100% a remuneração da hora ao final de semana. Jefferson, todos os guardas ganham 30% de periculosidade? Não. Aqui na minha cidade, por exemplo, é 20% e chama atividade de risco. Então varia de guarda para guarda. Vinícius, quais as vantagens em relação à PM? PM tem mais responsabilidade, dor de cabeça? Olha, eu não sei se tem mais responsabilidade, dor de cabeça, porque talvez tenha por causa da questão do militarismo. Mas eu acho que a principal vantagem é você poder escolher a cidade que você trabalha. Antigamente, nós tivemos concurso de soldado que era regionalizado, você escolhia a cidade. Hoje em dia não, você tem que puxar ano lá em São Paulo, depois você vai para outra cidade, a não ser que você conheça alguém em alguma especializada e seja indicação. Mas via de regra, você tem que ficar em São Paulo, capital, um tempo. Já na guarda, você escolhe a cidade que você vai trabalhar. Eu quero para Olambra, faço concurso da guarda de Olambra. Eu quero para Ribeirão Preto, faço concurso da guarda de Ribeirão. Faço Pontal, quero morar em Ribeirão, é perto. Então é uma flexibilidade maior e você não vai ser trocado de cidade nunca. Tem casos às vezes de cabo que vai a sargento, ele está numa cidade que ele gosta, por exemplo, Olímpia, e tem que fazer escola de sargento em São Paulo e até hoje não voltou para a cidade novamente. Então, eu acho que a principal diferença é essa. Fora que na guarda municipal você tem também, eu acho também uma maior gama de oportunidades do que na polícia militar, né? Mas estou falando em relação a soldado, que é o que vocês geralmente fazem. O oficial já é um outro patamar, né? É um salário até bem maior, etc. Wellington, o que é a Romu dentro da GCM, né?
É a Ronda Ostensiva Municipal, geralmente uma especializada, né? Que tem treinamento diferenciado, né? Curso tático, né? Não são todas as guardas que tem. Aqui na minha cidade, por exemplo, não tem, né? Mas é como se fosse, para vocês entenderem, na PM, o BAEP é a Romulo da GCM. Como que funcionam as rendições de serviço? Algumas escalas são escalas fixas, em bases avançadas. Né? Então você trabalha lá naquele lugar das 6 às 18 em dupla, e às 18 horas, né, chega mais uma dupla para te render, aí você vai embora. Não sei se foi isso que você perguntou, né? Mas é isso. Não sou bom na direção de moto, porém tenho carta. Devo aperfeiçoar antes do curso de formação? Então, isso depende muito de município para município. Por exemplo, aqui na minha cidade, eles não colocam você nas motos, né, se você não tem aptidão para dirigir. Porque vai ser prejuízo para o município, você vai se machucar, vai quebrar a moto. Então, geralmente, moto é uma coisa bem assim. Sem contar que tem equipamento próprio, né, é gasto para a prefeitura. Eles não vão dar equipamento para alguém que não sabe andar de moto. Isso é a regra, né? Não sei se tem alguma exceção, mas geralmente é. Tá? Beleza? Bom, essas foram as perguntas. Bastante pergunta aí, né? Eu consegui aqui responder o máximo que eu selecionei aqui para vocês. Eu respondi aqui porque senão seria impossível responder tudo isso lá nos stories. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários e a gente continua nos próximos vídeos, beleza? Um abraço a todos, fique com Deus e até mais.